Olá, eu sou Era, da Era Palestras e Cursos. Eu vou deixar nesse vídeo algumas simplificações de quarta expressão. A gente chama simplificação de expressão, que é a expressão algébrica, ou determinar uma expressão equivalente. E aí é usual qualquer uma dessas situações, né? Assim, de certa forma, em geral, o que você pode fazer com essas expressões, né? Tem mais aqui, que eu possa simplificar isso aqui. E aí, a gente tem que abrir mão de alguns recursos, de algumas ferramentas de simplificação de fração, como fator comum em evidência, como produtos notáveis, tanto ao quadrado quanto ao cubo, como fatoração por agrupamento. Tem alguns macetes, trinômio quadrado perfeito, né, que é o resultado de um produtos notáveis quando é a soma de dois termos ao quadrado, ou a diferença de dois termos ao quadrado, ok? Então é assim, ó, eu vou olhar para a expressão, o que eu posso fazer com essa expressão? O que eu posso aqui fazer? O que eu posso simplificar? Né? Serão o resultado, né? Se eu for ter um valor para substituir, tem que ser o mesmo, por isso chama simplificação. Então, se eu olhar aqui, aí eu vou olhar e vou analisar daquilo que, né, que eu já conheço, daquilo que eu já tenho em mente, que eu já fiz, o que eu posso aplicar aqui. Bom, se eu pensar aqui embaixo, eu tenho aqui embaixo como eu colocar esse A em evidência, que é o caso mais comum de fatoração. Se eu colocar em evidência, significa que eu estou copiando A, porque sempre tem que ser o que aparece nas duas parcelas de menor expoente. No caso, é o A elevado a 1. Então, eu copio o A, abro um parênteses e vou dividir A ao quadrado por A, fica A. Menos 3A por A, fica 3, porque o A com A vai dar 1. Então, aqui embaixo, deixa ele aqui. A vezes A menos 3. Aqui em cima, eu vejo que isso aqui é um trinômio. Desde que aqui não seja negativo, eu posso pensar que isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso pensar, vamos ver? O que eu faço para fazer esse trabalho? Como é que eu, né? Coisa mais simples, mais direta. Você faz o seguinte, ó. Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ficar quem? A. Menos, porque o sinal que vale é esse daqui, porque aqui sempre vai ser mais para eu pensar em trinômio quadrado perfeito. Então aqui menos, aí eu vou lá no último e tiro a raiz quadrada, que é 3. E tudo isso no parênteses elevado a 2, porque eu falei em produtos notáveis. Então, nesse caso, ó, A ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. Será que isso aqui é verdade? Olha lá, 2 vezes A, 2A, 2A vezes menos 3... menos 6A. Portanto, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito e eu consigo jogar num produtos notáveis. Ou seja, o que eu tenho aqui? A menos 3 vezes A menos 3. Aí você está olhando, está verificando que são iguais esses parênteses? Só que aqui é ao quadrado, então eu vou simplificar aqui. Por esse daqui, aqui vai ficar 1 ainda. Então, o que fica lá em cima? A menos 3. E aqui embaixo é A. E aí você tem essa expressão equivalente a esta simplificada. Ok? Vamos a uma outra situação. Tá? Eu tenho aqui a raiz quadrada dessa expressão. Eu tenho uma fração, mais um valor, uma constante. Eu não posso chegar aqui e extrair a raiz desses elementos, dessas letras, porque essa propriedade, quando aqui é soma, essa propriedade não existe. Então, o que dá para fazer aqui? Se eu não posso simplificar, eu não posso fazer isto, porque aqui é uma soma, eu não posso fazer isto. Resta para a gente fazer alguma coisa aqui, somar tudo isso para ver o que vai dar. Só que quando eu somar tudo isso, eu tenho soma de frações com denominadores diferentes. Tá bom? Então fica a raiz quadrada, embaixo, aí eu vou tirar o MMC desses caras aqui. O MMC dessas expressões aqui são elas mesmas, só que em forma de produto. Aqui é 1, então 1 vezes alguém, esse alguém. Aí o que a gente faz? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, lembra? Quando eu pegar esse cara aqui e dividir por b ao quadrado, o que vai ficar? A ao quadrado, porque b ao quadrado por b ao quadrado dá 1. Então fica a ao quadrado. A ao quadrado multiplicado por a ao quadrado. Vai ficar a quarta, concorda? Produto de potência na mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Mas, vou fazer a mesma coisa aqui. A ao quadrado, b ao quadrado por a ao quadrado. O a ao quadrado por a ao quadrado vai dar 1. Sobra b. b vezes b ao quadrado, b à quarta. Mas
tudo isso aqui dividido por 1 é ele mesmo. Então vai ficar a ao quadrado b ao quadrado vezes 2, que vai dar 2a ao quadrado b ao quadrado. E aí? Ainda não tem solução assim, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, olha lá, continua. Raiz quadrada. O que que eu fiz aqui? Eu mudei a ordem, ó. Isso aqui é um trinômio. Será que é um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho que pensar o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo. Então, eu vou pegar esse b e mudar a ordem aqui, ó. Esse b é a quarta, tá ok? Olha como ele fica. Então, se eu reparar agora, vamos verificar se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, ok? Bom, essa parte do denominador eu já podia ter extraído a raiz, porque ó, sendo aqui um produto, aqui é o quadrado, aqui é raiz quadrada, aqui é o quadrado, raiz quadrada. Para esse cara aqui, esses dois, eu vou simplificar o 2 daqui com o 2 daqui. O que que tira? Tira a raiz, fica fora da raiz. Já tirei a raiz. Só para lembrar, ó, esse sujeito aqui, A ao quadrado, B ao quadrado, é o mesmo do que A vezes B ao quadrado. É a mesma coisa, tá? Se você quiser fazer assim. Em cima, vamos ver se é um trinômio quadrado perfeito. Como é que faz mesmo? Aqui dentro, tira a raiz, porque eu não posso extrair a raiz disso aqui. Isso aqui é soma. Eu tiro a raiz quadrada desse cara aqui. Quem é a raiz quadrada desse cara aqui? É A ao quadrado. Mais... né? Lembrar que isso aqui tem que ser positivo, senão isso aqui nunca vai ser um trinômio quadrado perfeito. Tiro a raiz quadrada de b ao quadrado, que vai dar b ao quadrado. Tudo isso no parênteses elevado ao quadrado. Bom, 2 vezes a ao quadrado, b ao quadrado, está aqui. Certo? Com uma diferença, agora eu posso fazer alguma coisa. Olha, se aqui é o quadrado, tudo isso é o quadrado e aqui é o quadrado, simplifica. Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado sobre a b que já tinha tirado a raiz daqui. Ok? Certo? Então, você tem que, para simplificar expressões, tem que abrir recursos, né, tem que ter alguns recursos no caso de fatoração. Bom, e esse outro caso, o que eu posso fazer? Bom, aqui eu tenho um trinômio, só resta saber se é quadrado perfeito. Aqui eu tenho aquilo que nós chamamos, claro que dá para eu pensar, tanto neste caso, quanto neste caso, pensar em fatorar como sendo a equação do segundo grau. Dá para eu pensar aquela forma algébrica da equação do segundo grau. Mas a gente não vai precisar pensar nisso, tá? Então, esse caso aqui é um caso de fatoração que a gente chama, depois que a gente resolve isso aqui, a gente, né, denomina, né, o produto da diferença pela soma. Então, quando eu tenho a diferença de dois termos, tá certo? Eu tiro a raiz quadrada do primeiro, que é 5, menos, tiro a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y, no parênteses, vezes o próprio parênteses, só que agora, ao invés de ser menos, vai ser mais. Tá ok? É isso que nós chamamos de produto da diferença pela soma ou soma pela diferença. Isso aqui vai ficar 5 ao quadrado, 5 vezes 5 é 25 ao quadrado, mais com menos é menos, y vezes y ao quadrado. E embaixo eu chego um trinômio, eu vou enxergar um trinômio. Então, eu vou tirar a raiz desse cara aqui, certo? Lembra que eu tirei lá em cima. Tira a raiz desse cara é 5, mais... Lembrar que é o sinal daqui. Esse sempre é mais, senão não é um trinômio quadrado perfeito. A raiz quadrada de y ao quadrado é y. Tudo isso ao quadrado. Opa, o que eu tenho? Esse cara aqui é igual ao que está dentro. Só que aqui eu tenho ele vezes ele mesmo. Então, eu vou pegar um daqui, simplificar com um daqui. Certo? Tirar um daqui e um daqui. Vai ficar 5 menos y sobre 5 mais y. Está aí a simplificação resolvida. Tá ok? E neste caso aqui... O que eu posso fazer? Aqui embaixo, nada. Por enquanto, nada. Agora, aqui embaixo, olha, eu tenho dois termos. Que em comum as duas parcelas? O 4, o x de menor expoente e o y de menor expoente. Então, esse é o caso que eu vou colocar fator comum em evidência. Aí eu vou dividir tudo isso por 4x elevado a y. E quando a gente faz isso, o que acontece? Eu vou abrir um parênteses. Eu tenho 4 dividido por 4 dá 1. X ao quadrado por x dá x, que é x elevado a 1. O y simplificou. Menos o 4 por 4 dá 1. O x por x vai dar 1. E y ao quadrado por y é y. Olha lá, iguaizinhos. Aí a gente simplifica. Ficou 4x e y. Certo? Então, aqui nós resolvemos algumas expressões, né, que faz referência à simplificação algébrica. E aí a gente vai a recursos que a gente já conhece, algumas ferramentas que nós conhecemos, ok? Se inscreva lá no meu canal do YouTube. Era Palestras e Cursos. Até outro vídeo.